Hoje é quarta-feira, 19 de outubro de 2022, dia do 11º Programa dos Candidatos à Presidência da República, nesse segundo turno. Hoje teve pesquisa Quest e Datafolha. Na primeira, a diferença era de 8 pontos, caiu para 5. Lula tem 47% das intenções de voto e Bolsonaro 42%. A Quest tem também um modelo que tenta prever as abstenções. Nessa, pelos votos válidos, Lula venceria a eleição com 52,8% dos votos e Bolsonaro teria 47,2%. O Datafolha viu a diferença encolher também. Era de 5 pontos, agora é de 4. Lula tem 49% e Bolsonaro 45%. É um movimento lento, mas é um movimento. Está apertando. Hoje é quarta-feira. Falta uma semana e meia. Fôlego, que vai ser assim até o final. E você? Você já assinou o Mail Premium para que a gente possa conseguir produzir jornalismo de qualidade como esse vídeo e a live do Mail que vai acontecer no domingo, dia 30? Assim que fecharem as urnas, eu e a equipe do Mail iremos analisar as eleições e tentar prever como será o Brasil depois delas. Por apenas R$10 por mês, você apoia o Mail e permite que a gente continue fazendo vídeos e textões combatendo a desinformação, defendendo a democracia. E vamos reagir? Infelizmente, essa é a realidade de milhões de famílias no país. Inflação alta e salário que mal dá para as compras. Bolsonaro diz que defende as famílias, mas o que ele está fazendo é uma crueldade. A inflação dos alimentos no Brasil é uma das maiores do mundo e cresceu 54% com o atual governo. As consequências têm sido duras para milhões de pessoas. O prato que era mais consumido no Brasil já não é mais. Primeiro, a inflação fez a carne sumir do prato da população. Depois, o aumento dos preços fez sumir o feijão. E agora, estão sumindo também os produtos da feira. Sabe o que sobrou para 33 milhões de brasileiros? A fome. No tempo do Lula, as pessoas tinham poder de compra. O meu salário era muito mais próspero, né? Pobre comia carne à vontade. Hoje em dia não, né? Cada vez que você entra no supermercado, você percebe uma carestia maior. Lula é a esperança. Ele é um governo testado e aprovado. Você sabe que quando eu governei esse país, a vida das famílias melhorou. Mas eu quero falar do futuro. Sobre o que será o Brasil nos próximos 4 anos. Garanto a você, vamos voltar a gerar empregos, fortalecer o salário mínimo e renegociar as dívidas das famílias. Vamos apoiar os empreendedores, criar um ambiente melhor para os negócios e tirar esse país de novo do mapa da fome. Vamos juntos por um Brasil de paz, democracia e prosperidade. Pra melhorar a vida da gente, é Lula, Lula, Lula presidente. Propostas do Lula para melhorar o futuro das famílias. Salário mínimo forte com aumentos acima da inflação. Investir e retomar grandes obras como Minha Casa Minha Vida para gerar empregos. Reduzir a inflação, especialmente dos alimentos, melhorando a economia e apoiando os pequenos produtores. Renegociar as dívidas para limpar o nome no SPC e Serasa. Apoio ao micro e pequeno empreendedor com crédito a juros baixos. Imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000. A esperança agora é Lula, lá, quero mudar o meu país. E vamos juntos, agora é Lula, lá, quero de novo ser feliz. A esperança agora é Lula, lá, quero mudar o meu país. E vamos juntos, agora é Lula, lá, quero de novo ser feliz. Quero mudar o meu país. Essa primeira metade do programa do Lula de hoje foi um popurrí, né? O início é repetido, a gente já viu essas imagens, mas eu imagino que, pelas informações que eu tenho em relação à campanha dele, não se trata, eles não têm um problema de economia, eles têm ali um estúdio funcionando a todo vapor e estão gravando, ou seja, se eles decidiram repetir esse filme é porque ele deve ter tido impacto.
E a cena é tocante, né? Aquela coisa na hora do iogurte da menina, não dá porque a conta passou de um determinado valor. Agora, deixa eu chamar a atenção para uma coisa interessante, como que quando o programa do Lula filma multidões, eles fazem sempre esses travelings, né? Eles filmam com drone e eles se afastam, eles gostam de mostrar que tem muita gente de fato nas caminhadas e nos comícios. Isso é uma maneira de mostrar popularidade, evidentemente. Vamos ver como é que... Você vê que quando essa estrutura comum, né? Aparece uma questão qualquer, um problema, aí o Lula fala, aí tem políticas, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, e aí tem um clipe de multidões, de alegria, de felicidade e tudo mais. Se está acabando tão cedo, é porque evidentemente agora vem a campanha negativa, né? Vamos ver como é que vão bater no Bolsonaro. Você conhece o maior esquema de corrupção da atualidade? É o orçamento secreto de Bolsonaro, o Bolsolão. Podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Bolsonaro começou mentindo. Não aceitaremos o toma lá da cá. Mas o orçamento secreto é exatamente isso, e num esquemão nunca visto antes. Bolsonaro pega bilhões do orçamento federal que iriam para saúde, educação e outras áreas e usa para comprar apoios de deputados. Maior esquema de corrupção da história do país. Comprando os deputados, comprando prefeitos. Orçamento paralelo, quer dizer, o orçamento obscuro, como é que é o nome desse? Orçamento secreto. O secreto. O orçamento é chamado de secreto porque o destino desses recursos é mantido em segredo. Mas todo mundo sabe para onde esse dinheiro vai. Fraudes e desvios de verbas. Para desviar o dinheiro, eles inventam os maiores absurdos. Uma pequena cidade registrou mais exames de HIV do que São Paulo. Outra pequena cidade diz que arrancou 14 dentes de cada habitante, incluindo crianças e bebês. E teve parlamentar preso por conseguir sozinho 36 milhões de reais. Dá pra acreditar? Como assim tirar dinheiro da saúde, da educação, né, para colocar em orçamento secreto? Porque a prioridade dele é comprar voto, não é deixar a vida do brasileiro melhor, não. Para bancar todo esse esquema corrupto, Bolsonaro castiga a população e faz cada vez mais cortes. Cortes na prevenção e controle do câncer. Cortes na construção de creches. Cortes nas universidades. Cortes no farmácia popular. Cortes em todas as áreas. Quando você tira esse dinheiro, que você coloca dentro do centrão, que você compra votos, você mata o nosso povo. A polícia já começou as prisões de envolvidos no esquema do Bolsolão. Dessa, Bolsonaro não escapa. Você vê que tem algumas ênfases aí, né? A coisa que mais machuca a campanha Lula nos ataques da campanha Bolsonaro é a questão da corrupção, é evidente, né? Então, eles batem muito nessa coisa no ex-presidiário, como se, aliás, o Bolsonaro não fosse. Eles batem muito nisso do não foi inocentado, não tem esse vocabulário todo. Então, você percebe que tem uma tentativa aí de contar a história, explicar o que é orçamento secreto, porque esse é um dos problemas, né? Orçamento secreto é complicado de explicar. Eu já gravei um vídeo tentando explicar o orçamento. É difícil, entendeu? As pessoas não têm clareza do que a coisa é. E aí eles tentam ilustrar. Olha aqui, é uma maneira de você distribuir dinheiro sem o governo dizer para onde que o dinheiro está indo e que deputado pediu. Perfeito. E aí a gente já tem esses indícios, isso é um material que o Breno Pires está apurando para a revista Piauí. Aí a gente já tem esses indícios de, olha, daqui, a gente vê que
tá tirando o dente, tá fazendo exame de HIV, que obviamente não existe e tudo mais. Ó, já tem um deputado que foi preso. Então, tem prisão. Estão começando as prisões. Estão começando as investigações. Quer dizer, aquela tentativa, a gente ainda não viu a coisa. Pior que é isso mesmo, a gente ainda não viu a coisa. Eles estão tentando contar a história, tipo, tentando pegar essa coisa de corrupção e do outro lado também tem. Não é por isso que você vai deixar de votar no Lula. No fim das contas, a mensagem se aquele trecho da Simone Tebet é forte, né? É talvez o maior escândalo de corrupção do planeta Terra. Isso eu não sei. Agora, o maior da história brasileira possivelmente tá? Possivelmente porque você vê a dedicação que os deputados estão para se abraçar a esse negócio. Vamos ver. Nunca mais. Espaço aberto para o vice do Lula. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Eles repetem tanto essa imagem do Alckmin que fica parecendo que é a única imagem do Alckmin falando mal do Lula que eles têm. Pô, o Alckmin concorreu 2 vezes à presidência da República. Deve ter mais imagem. Enfim. Ou então eles são ruins de pesquisa mesmo, não que é possível. Nesta eleição, você vai decidir sobre uma questão muito maior do que escolher um presidente de direita ou de esquerda. O seu voto vai decidir entre quem condena a corrupção ou quem se envolveu no petrolão. Vai decidir entre quem defende a justiça ou quem já foi preso. Lula foi condenado por 3 instâncias e preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula não foi absolvido. Ele não foi inocentado. Não, Lula não foi inocentado porque Lula é inocente. Bolsonaro foi posto na prisão por terrorismo. Jair Bolsonaro é ex-presidiário também. É meio inacreditável como eles fazem esses cortes. Porque Jair Bolsonaro é ex-presidiário. Ele foi preso quando ele era capitão do Exército. E ele foi preso por ameaça de terrorismo. Ele tinha ameaçado plantar bombas no Guandu, que é o reservatório de água do Rio de Janeiro. Entendeu? No início da democracia, no período imediatamente após a ditadura militar. Esse cara é um violento, é um criminoso. Então, mas tudo bem, aí eles usam esse tom vermelho sangue para representar o Lula, né? E esse verde clarinho para representar o Bolsonaro, bota uma coisa meio dramática e tal. Agora, obviamente, é uma peça manipulada. E tem uma coisa importante aqui nessa campanha do Bolsonaro. Nessa quarta-feira, 19 de outubro, o TSE condenou a campanha do Bolsonaro a perder metade das inserções que eles têm na TV por causa de propaganda negativa. Porque eles consideram justamente que o Bolsonaro, a campanha, atravessou a linha justamente nessa manipulação de informações. Então você vê, tem campanha eleitoral gratuita até quinta-feira que vem. Amanhã começa a última semana de campanha eleitoral gratuita. Nesse período, além dos 2 filmes, desses filmes de 5 minutos que passam de tarde e de noite, além disso, você tem também as várias inserções que, de certa forma, são mais preciosas porque é o que pega as pessoas de surpresa. O Bolsonaro perdeu metade dessas inserções, hoje, justamente por causa desse tipo de manipulação. Então eu fico curioso para saber como é que eles vão continuar. Mas é uma amostra, inclusive, de como que eles estão forçando mais a barra na propaganda negativa do que a campanha do Lula. Veja, eu acho que eu estou descrevendo mal quando eu digo forçando mais a barra. Eles estão mentindo mais na propaganda negativa do que o Lula. Porque, no fim das contas, propaganda negativa pesada, os dois têm, né? Não se trata disso. Vamos lá. De um lado, Lula é a figura de um passado de corrupção e da impunidade. Do outro, o presidente Bolsonaro é o símbolo da justiça.
É isso, entendeu? O Bolsonaro desmontou por completo Olha, passado de corrupção os governos Lula e Dilma têm. Impunidade não, né? Nunca houve tanta investigação. Nunca houve tanto julgamento. O problema é que os julgamentos forçaram a barra, escaparam os procedimentos e nisso terminaram anulados. Por uma série de razões, a gente não precisa entrar de novo nesse assunto. Agora, aquela coisa que não existe é engraçado, né? Porque o Sérgio Moro, que agora está todo engajado na campanha do Bolsonaro, você vê, o Moro, 8 meses atrás, no início do ano, estava falando justamente o motivo pelo qual ele deixou o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não deixa investigar. O orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Congresso, no governo federal é secreto. Como assim símbolo de justiça? Como assim trabalho honesto? Como assim não há impunidade? O que mais tem é impunidade. Tudo é sigilo de 100 anos. Então, veja, são dois debates aqui. Um é um comentário sobre a situação política, evidentemente, sobre a mentira que está contada aqui. Outra coisa é sobre a eficiência dessa peça publicitária. É a única coisa que eles têm para jogar contra o Lula, aparentemente. É a coisa de corrupção, 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 corrupção. E eu tenho dúvidas. O fato é que o Lula está parado e Bolsonaro está crescendo, mas é aquela coisa. Ele está crescendo muito devagar, mas ele está crescendo. Ele está crescendo por causa dessa campanha, ele está crescendo por conta de ação, sei lá, do Romeu Zema em Minas Gerais. Tá pouco nítido ainda os motivos. Tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte: consignado, o Auxílio Brasil, esse uso pesado da máquina, entendeu? Para encher as pessoas de dinheiro que elas não vão ter como pagar depois, mas criar essa impressão de benesses do Estado, esse troço provavelmente é o que está tendo mais eficiência para a conquista de votos. De toda forma, algum movimento há. E do trabalho honesto. Quem que é o pai da mentira? Lula, PT, ele é o pai da mentira. O 22 é verdade. Bolsonaro criou o Auxílio Brasil. Vocês lembram que ontem o PT botou aquela cara do Bolsonaro enquanto diabo, justamente com essa coisa: Bolsonaro é o pai da mentira. Eles estão hoje respondendo aqui. O que, diga-se de passagem, os deputados do PT votaram contra a PEC que liberou recursos para o Auxílio Brasil. Hoje, o Auxílio Brasil paga um mínimo de R$600 para 21 milhões de famílias brasileiras. O Brasil tá dando certo e os empregos estão voltando com tudo. Nada mais pode nos orgulhar do que essa nova composição da Câmara Federal e do Senado Federal. E a certeza também que a partir do ano que vem as nossas pautas terão muito, mas muito mais chance de serem aprovadas e nós realmente colocarmos o Brasil no eixo do progresso, do desenvolvimento e da felicidade. É isso aí, presidente! Agora que o povo brasileiro escolheu a maioria de deputados, senadores e governadores que estão do seu lado, só você vai ter força para aprovar os projetos que o Brasil precisa. Quem entende de política sabe que quem saiu vitorioso foi o Bolsonaro, porque ele elegeu a maior bancada. Se o Lula ganhar, o Lula não passa uma pauta dele, não passa. Como se houvesse dificuldade de com o Centrão passar pauta, né? O Congresso eleito é bastante bolsonarista. A gente tem o Congresso mais reacionário que já vimos. Enfim. Bolsonaro vai aumentar de verdade o salário mínimo acima da inflação, porque só o nosso presidente tem o apoio da maioria do Congresso.
Como que o Lula vai aumentar o salário mínimo se ele é contra o Congresso? Não vai, não. Ele vai tem que passar pelo Congresso. Com Bolsonaro, teremos leis mais rígidas e punições. É engraçado, né? Eles estão tentando convencer as pessoas de que esse Congresso só vai aprovar a pauta do Bolsonaro, que o Lula não vai conseguir aprovar nada. É um caminho interessante. Não é verdade, mas é um caminho interessante. Será que cola? Bem, é um argumento que eles certamente estão tentando construir, né? Mais severas. Ele vai reduzir a maioridade penal de 18 para 16. Isso é uma coisa que em todas as classes sociais, em todos os gêneros, essa pauta é tão popular. Isso é um dos pés de barro da esquerda brasileira, né? 3/4 da população brasileira, isso saiu uma pesquisa Quest outro dia, na semana passada. 3/4 da população brasileira é a favor de redução de maioridade penal. O Brasil é punitivista. A nossa Constituição não é, mas o brasileiro é. E isso é, inclusive, uma das dificuldades que... Uma das dificuldades que o Brasil tem, sabe? De você... Mas isso... A população, 3/4 dela é contra o armamento, por exemplo. Tem pedaços na pauta do Bolsonaro que são muito impopulares. Mas essa coisa de punir, cadeia, o brasileiro adora isso. 6 anos. E a saidinha dos presidiários vai acabar de vez. E a partir do ano que vem, Bolsonaro vai pagar o 13º do Auxílio Brasil para todas as mulheres que recebem o benefício. E o nosso presidente já garantiu, os R$600 vão continuar. Quando a pessoa ama a sua pátria, ele ama tudo. Não me interessa se eu sou evangélico, se eu sou católica, se eu sou espírita. Me interessa o amor que ele tem pela minha pátria. E é por isso que eu sou Bolsonaro. Chegaram, todo mundo tá chegando e todo mundo é Bolsonaro. Vamos às urnas, mas com o compromisso de que a gente continue tendo esse país com as cores verde e amarelo. Não vamos pro vermelho não, porque aonde entra o vermelho, acaba o povo. 22. O país está muito melhor. Isso se deve muito à competência do nosso presidente. Declaro aqui o meu voto ao Jair Messias Bolsonaro. Convoco a cada um dos meus fãs que a gente tem um capitão, tem um homem que honra todos os brasileiros. Eu venho aqui trazer do fundo do meu coração o meu apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu estou aqui como mãe e principalmente, como mulher que quer um país diferente, com um presidente que valoriza a mulher, que valoriza a família. É o homem certo para governar o nosso país. E o 22 é o homem aqui. Nesse segundo turno, estou junto com... Quer dizer, um momento de mostrar apoios políticos e apoio dos seus artistas, né? Que marca muito a divisão geográfica do Brasil, né? A elite do centro-oeste, do interior paulista, tudo mais, é uma elite muito bolsonarista, enquanto que a elite das capitais, das grandes cidades, isso vale para Belo Horizonte, isso vale para o Rio de Janeiro, isso vale para São Paulo. As elites ali são, inclusive as elites culturais, elas não são bolsonaristas. Mas isso a gente acaba vendo pelos artistas que cada um tem, né? É um corte geográfico. Presidente Bolsonaro. Vote 22, Jair Messias Bolsonaro. Com Bolsonaro reeleito, teremos paz na política e a certeza de um futuro melhor.
Achei bem bom esse fim do programa Bolsonaro. Alegre, pra cima, tem um clima bom. Primeira dama dançando aí, entra o Neymar. Você precisa de uma energia positiva para transmitir isso para os eleitores. E é isso, gente boa. Amanhã é quinta-feira, tem mais, acabou não. Aí tem sexta, aí tem sábado, aí tem segunda, até.